boa tarde. Hoje para mais um depoimento aí, hoje a gente vai falar sobre relacionamento sexual, né? Alguns jovens aí que pensam sobre o relacionamento sexual antes do casamento. E a gente vai estar pegando aí o depoimento de um casal, né, que pensa a respeito disso, que tem o seu relacionamento, a sua vida de relacionamento sexual ativa antes do casamento. E a gente vai tentar entender um pouco qual é a mentalidade, né, qual é o conceito que eles têm sobre isso aí. Beleza? Vamos que vamos. Então, a gente se conheceu assim, eu já trabalhava na empresa, a gente trabalhava numa empresa lá na Zona Norte, né? Eu já trabalhava na empresa há 10 meses, aí ela entrou, só que quando ela entrou, eu tava ficando com outra menina, então assim, a gente se viu, mas eu como tava com outra pessoa, não deixei pra lá, até que um dia eu peguei e chamei ela pra sair. Bem direto. Não tinha nada a perder. Ele falou mesmo. assim, vamos parar com esse blá 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 e vamos sair. A gente já tava naquela, eu falei, então, a gente vai, que esqueça desse dia. A gente assistiu Marley e eu. Aí a gente tava lá no filme e tudo, e meu, a primeira vez que a gente saiu, essa daqui começou a se desmanchar, velho. Se desmanchar em lágrima. Pelo filme, Por tá? causa do filme. Uma semana que a gente tava ficando, eu pedi ela em namoro. Aí ela consultou a mãe, consultou todas as amigas dela, porque na hora ela aceitou. Mas aí depois ela pegou e falou, será? Não sei o quê. Aí ela consultou todo mundo. Aí a gente tá nessa, vai fazer já 4 anos já que a gente tá aí. Pretendem casar. Com certeza. Você pretende. Eu pretendo casar, ter filho, constituir família, claro. E você, Gil? Também. Acho que todo mundo namora pra Ninguém, chegar a casar, eu pelo né? menos não namoro por namorar pra passar o tempo. Acho que quando você tá com uma pessoa, você tá buscando crescer, noivar, casar, ter filho, constituir família, passear assim no parque, cachorro, filho, tudo bonitinho. O amigo chato que fica se perguntando as coisas. Então. Estamos aqui agora com um casal, eles estão juntos com a gente aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a vida deles. Como que era o relacionamento homem e mulher para vocês antes da conversão? Não, quando a gente se conheceu, a gente ficou amigo. Éramos amigos, né? E eu falei assim que eu só ia dar um beijo no meu marido. Depois da minha conversão, pra mim um beijo na boca era pecado. Eu tive até que passar pro tratamento com o pastor. Falei, meu Deus, eu não consigo pensar em beijar na boca, nojento e tal. E aí, nossa, foi punk, porque pra mim era muito vinculado, então a gente era muito amigo. A gente gostava, eu gostava de outras pessoas na igreja, ele também, né? Outras não, né? Outras não. E aí, a gente era os melhores amigos um do outro, né? Ele chorava comigo, eu chorava com ele. Eu namorei. Ela foi minha primeira namorada. E eu falei assim, se eu fosse pra namorar, eu quero casar. Então eu tinha isso no meu coração, desde de criança. Quando eu fui pro mundo, eu só tive envolvimento, não tive namoro. Isso é uma coisa que hoje em dia tá muito difícil. Muito difícil. É quase impossível você encontrar hoje uma pessoa que quer realmente alguma coisa sério e seja sério aquilo que ela quer, entendeu? Não simplesmente falar que quer alguém pra namorar só pra passar o tempo e aí a hora que enjoa larga ou então trai, entendeu? Então, realmente hoje, tanto que casamento hoje em dia é coisa rara. Todo mundo casa, mas depois você vê separando, entendeu? Então, ela me passou a ser uma pessoa muito segura para esse tipo de relacionamento. Então, foi uma das coisas que realmente também me fez pedir ela em namoro. Legal. Como eu falei, eu tinha me desviado e tal, então acabei indo pro mudão. E nisso, meu, era batata, né? Você fica tentando estar na igreja em santidade e tal, lá fora é uma coisa totalmente diferente. Quando eu me desviei, fui atrás de pessoas, conheci mulheres e tal, tive envolvimento e, meu, era uma coisa totalmente, assim, era sexo mesmo. Não tinha nada de... Nunca tratei uma mulher com... no mundo lá com amor, assim, tipo, namorado, alguma coisa assim, vou ter relação e tal. Pra mim era simplesmente sexo e... Uma vez ou outra e no outro dia, meu, cada um se vira pro seu lado, era realmente assim como eu tratava antes. No fundo eu sabia que era errado, no fundo eu tinha aquilo que eu tava errando, tava pecando,
Mas como já tava muito defasado, já tava muito naquela... Putz, meu, já tô aqui mesmo, então... fazer... Tinha que fazer, já era. Teve até vezes que eu já tive dentro da igreja e tipo assim, a pessoa me ligar e eu, tá, tô saindo, saí do meio do culto assim, acabei de chegar na igreja, saí do meio do culto, ir pro mundo, ir pro motel e ter relação com a mulher. Isso hoje pra mim pesa muito assim. E você, Bru, me conta como foi essa história. A minha foi totalmente diferente da dele, né? Como eu não conhecia Cristo, pra mim era normal, né? Então, com 15 anos, eu tava com a minha vida sexual ativa. Eu tive namorados longos, eu tinha envolvimento, né? Bastante. Namorados de 2 anos, 3. Só que era aquela coisa também, né? Uma coisa muito carnal, né? Eram relacionamentos baseados em insegurança, falta de confiança na pessoa, você achar... E depois, quando a gente casados agora, eu vi tantas marcas que me deixaram esses relacionamentos, né? E uma delas foi o quê? A marca de você não ser amada da maneira correta, né? Nós, como mulheres, nós temos que preservar o nosso corpo. E como eu não tive isso, o meu corpo ele foi muito desleixado, assim, né? Tive relacionamento homossexual, como eu vivia no mundão. Eu tive várias épocas, né? Tipo, várias turmas diferentes. Então teve uma época que eu namorei uma menina mesmo. Então foi muito marcado pra mim quando eu me converti, esse negócio de sexo, amor, namoro, relacionamento era muito nojento, era porco, porque minha vida lá atrás era muito ruim, né? Eu vivi muitos relacionamentos estranhos, orgias, assim, então foi muito marcado pelo pecado mesmo. Então eu ligava muito o sexo, o namoro ao pecado. E era muito difícil pra mim, até, né, no início do nosso namoro. Mas foi assim, né? O que vocês acham do relacionamento sexual antes do casamento? O que vocês pensam a respeito disso? Acho normal, assim, quando as pessoas se gostam, é uma coisa que natural, Acontece naturalmente, não é uma naturalmente. coisa que a gente começa a namorar pensando, eu vou ter relação antes do casamento, eu vou ter relação depois do casamento. Surge naturalmente, quando a gente se gosta, flui. Pelo menos com a gente aconteceu de forma natural. Sim, quando ninguém forçou nada, aconteceu quando tem que acontecer. E eu particularmente acho isso super normal, porque o sexo, ele querendo ou não, ele é o grau máximo de intimidade do casal, né? E pra mim, eu preciso ter esse grau de intimidade com uma pessoa pra saber se é com ela mesmo que eu vou passar o resto da minha vida, entendeu? Não que o relacionamento seja baseado só numa relação sexual, só em sexo, só em cama. Mas eu acho que é um ponto importante de muitos pontos de um relacionamento. Então, antes de você escolher a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, você também tem que ver se nesse ponto vocês se encaixam, porque isso é uma coisa que pode acabar com o casamento futuramente, na minha opinião. Da própria igreja, né? Você fala assim, meu, como que eu vou saber como ela é na cama, ou como ele é na cama, se eu não tiver relação, vou casar, eu vou passar o resto da minha vida com ele? E, meu, eu afirmo com certeza que assim, o que você faz diante de Deus com sabedoria, Deus te proporciona também coisas incríveis, assim. Graças a Deus, nosso relacionamento sexual hoje não tem problema nenhum, é uma bênção, graças a Deus. Hoje a gente tem essa vida de casado e estamos debaixo da graça de Deus, fazendo o negócio certo. Então, o nosso relacionamento, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por isso, pela força que eu creio que o Espírito Santo nos deu, porque a gente buscava muito mesmo, a gente não teve relação sexual nenhuma antes de casar. A gente seguiu mesmo, falou assim, vamos fazer, porque eu sabia, e ela também, das consequências. Uma das coisas importantes que eu vejo no namoro, na fase do namoro, quando você tá, eu quero casar, quero noivar, quero tudo isso, é o acompanhamento de uma pessoa que já é casada. E a gente teve esse acompanhamento, que foi o Oliver, que é nosso pastor, que ministra junto comigo na banda. Um líder, então, né? Não importa se for um líder de ministério, tem que ter uma pessoa. Você precisa de uma pessoa que você vê que aquela pessoa é de confiança e que ela realmente está nos caminhos, certo? Não adianta você chegar e falar para qualquer pessoa também, que talvez a pessoa fale, talvez, vai lá e faz isso. Não é assim. Então tem que ser uma pessoa que seja direcionada realmente por Deus. E foi isso que a gente fez. A gente
nas lutas ali, né? Nas porque, lutas, porque não é dificuldades. fácil, né? A gente teve uma vida sexual ativa antes e aí a gente namorava. No início a gente achou que a gente ia levar a fichinha, né? Exatamente. Nossa, dá uma pegada com Deus assim que, meu, ixi, eu não vou nem beijar ele. É. Aí isso quando a gente começou a namorar, eu falei assim, olha, a gente não vai beijar ainda, né? Porque eu tinha aquele negócio, será que eu vou conseguir beijar na boca? Aí passou 3 dias, eu tava morrendo, ai, quero beijar você. Aí era Deus falando assim, né? Você não tá santo assim, então, não, nem ele, né? E aí, eu lembro que ele pegava na minha mão, né? Fazia 1 ano e meio que ninguém pegava na minha mão. Quando ele pegava na minha mão, ai meu Deus, eu existo ainda, né? Minha carne tá aqui. E aí a gente passou, assim, por luta, sabe? Imagina, eu morava sozinha, eu e meu irmão. Então, meu irmão nunca tava em casa. Se ele fosse dormir em casa, era um perigo. A gente viu que era perigoso, né? Porque a gente, fica aqui no sofá até não sei que horas, e não sei o quê. E até que a gente falou assim, em casa não pode mais, né? Ou vai ser na casa, se a gente tiver que dormir antes do casamento juntos, na mesma casa, vamos dormir na casa dele. Os pais deles são pastores, né? Então eles separam a gente, né? E na minha casa não pode mais, porque minha mãe não tá em casa e tal. Então a gente começou a vigiar em todo tempo, assim, né? Acompanhamento, né? Exatamente, tem que ter. Namoro tem que ter limite. É essa a palavra. Porque assim, o limite É quem chato. dá é a gente. Não adianta o pai ou a mãe falar, meu, mas você não sei o que lá, ou um pastor, o que você falar. Se a pessoa quiser, ela vai fazer ou dentro de casa ou fora. Então acho que assim, se a pessoa quer ser abençoada no casamento, como a gente está sendo hoje, estou falando que outras pessoas não são o que fizeram. Deus perdoa e Deus ponto. transforma. Mas assim, a gente viu que muitas Valeu coisas a pena. valeu muito a pena, vale muito a pena ter um relacionamento, namoro e santidade. Porque é algo que depois é recompensador. Eu vejo coisas acontecendo na minha vida, a gente vê coisas acontecendo na nossa vida hoje, que a gente, olha isso que está acontecendo, olha isso, outro, Deus abençoando em todas as áreas, isso, aquilo, outro e tal, isso aqui, coisas que, a gente não imaginava que ia acontecer. E é um fruto assim que a gente colheu e que eu vejo que outras pessoas falam pra gente assim também, pô, legal isso e tal. Diferente do que muita gente pensa, o projeto de Deus para o homem é o prazer na sua plenitude. A Bíblia diz lá no livro de Salmos que Deus ele se deleita, ele se alegra na prosperidade, no bem-estar do seu servo. Tanto é que na criação a única coisa que parecia incompleta é que faltava uma companheira para o homem. O que Deus fez? Ele criou uma esposa para ele, para que fosse uma só carne, não só no sentido físico, corpóreo, sexual, mas também fosse uma só alma com ele. Ou seja, Deus ele prevê uma unidade, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional. Na verdade estava dada a fórmula da plenitude do prazer do homem, que é um homem se unir a uma mulher, que decidem juntar as suas almas e os seus corpos, através de um pacto legítimo, o mais oficial disponível, um perante o outro, perante Deus e perante a sociedade. Deus sabe muito bem, como Criador, o que realiza a sua criatura. Tanto é que diz lá a Bíblia em Hebreus que honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mancha, sem mácula. Ou seja, é uma honra, é uma conquista o casamento no casamento. O sexo fora do casamento, além de ser um genérico para a felicidade, ele tem algumas reações adversas que incorrem em risco para aquele que pratica. Por exemplo, uma gravidez inesperada, um aborto, um sentimento de culpa, de rejeição, doenças venéreas e por aí vai. Então o segredo de Deus para um casal é um pacto de amor. Sexo fora de casamento? Primeiro, não tem amor porque não tem compromisso. Não tem pacto, é só um ato. É uma solução de R$ 1,99 para a vida amorosa de qualquer cidadão. Não se contente com mercadoria pirata.